Meus irmãos, nós vamos continuar agora o que nós já começamos há 3 domingos, hoje é o quarto domingo. Vamos orar primeiro, depois vamos ao que interessa. Senhor, em nome de Jesus nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, porque em Cristo nós somos dignos de estar nesse lugar. Em nós mesmos não somos, em Cristo somos. Em Cristo tu nos vês agora perfeitos, santos, justos, tudo por causa da obra do teu Filho, a quem queremos adorar, a quem queremos honrar eternamente. Abençoa-nos nesse tempo de pregação da palavra, para que seja proveitoso para todos os queridos irmãos e para que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus para a tua glória, em nome do nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, vamos ler 1 Pedro 1, o início do livro de Pedro. Vamos ler os 2 primeiros versículos. Nós vamos falar sobre a presciência de Deus. Vamos falar sobre a presciência de Deus e vamos ler os 2 primeiros versículos da primeira carta de Pedro. E a carta começa assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Irmãos, nós começamos há 3 domingos com a solidão de Deus, repetindo que solidão não é para Deus, né, um sentimento em que ele se sinta muito triste, não é nada disso. Solidão é o lugar que ele ocupa, um lugar único, não há mais ninguém com ele, ocupando com ele a posição que ele ocupa. Depois vimos sobre o decreto de Deus e, a semana passada, o conhecimento de Deus. Na realidade, irmãos, o que nós vamos ver hoje é um subtema a respeito do conhecimento de Deus, é o pré-conhecimento de Deus. E se faz importante discutir sobre isso, meus irmãos, porque existe uma doutrina errada, biblicamente não justificável, sobre o que se entende a respeito do pré-conhecimento de Deus. O que é considerado errado é o seguinte: essa doutrina, que nós consideramos errada, ela diz que Deus olha, ou lá na eternidade, Deus olhou para o futuro e viu e conheceu pessoas que iriam aceitá-lo como Deus, iriam aceitar a obra do seu Filho. E porque ele viu, então ele predestinou as pessoas. Não é que essas pessoas neguem a predestinação, porque normalmente se fala que os calvinistas são a favor da predestinação e os arminianos são contra a predestinação. Não é isso. Ambos acreditam na predestinação. Os calvinistas acreditam que a predestinação é soberana, independente de qualquer coisa. E esse raciocínio, que nós consideramos errado, diz que Deus predestina porque olhou para o futuro e viu alguma coisa, viu alguma obra. A fé é uma obra. A pessoa creu, vai crer. Então, com base nisso, por causa disso, então Deus predestina. 2 motivos principais, meus irmãos, que levam as pessoas a essa doutrina. Que eu talvez tenha mais, né? Só para ilustrar eu coloquei isso aqui. Primeiro, a soberba humana, meus irmãos. O que aconteceu em Adão, do que nós somos herdeiros, é que Adão julgou que poderia viver à margem de Deus. Ele tirou Deus do seu lugar de Deus e colocou-se no lugar de Deus. Deus disse uma verdade: não coma do fruto porque você vai morrer. E Adão subverteu a verdade, achou que aquilo era uma mentira. Deus disse: é justo que você não coma esse fruto. Por que é justo? Porque a minha lei é que você não coma. Justo é o que cumpre a lei. Ele tornou essa justiça de Deus em injustiça e foi fazer a sua própria justiça.
Então, Adão fez isso e nós herdamos isso, né? O texto base sobre isso é Romanos 5,12, né? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, até hoje, meus irmãos, nós queremos tirar Deus do trono. Quando nós pecamos, conscientemente ou não, o que nós estamos fazendo é tirar Deus do trono. É isso que nós estamos fazendo. O segundo motivo que leva as pessoas a pensarem dessa forma, que nós consideramos errada, é a ignorância. A ignorância, meus irmãos, a respeito de quem Deus é e de quem nós somos. O R.C. Sproul, ele vivia, né? Faleceu. O R.C. Sproul vivia dizendo isso, que tem duas coisas que nós não sabemos. Quem Deus é e quem nós somos. Então, qualquer julgamento que nós formos fazer a respeito de nós mesmos precisa começar por um conhecimento de Deus. Nós só podemos nos entender como pessoas, como homens, como criaturas do Senhor, à luz do que Deus é e do que Ele fala a nosso respeito. Por que a respeito do que Deus é? Porque nós somos a imagem dele. Deus nos criou a imagem dele, então é necessário saber como ele é para nós sabermos como é a imagem. E precisamos saber de que forma ele criou, a doutrina da criação, para nós entendermos por que nós estamos aqui, porque nós somos da forma que somos. O homem só se coloca no seu lugar quando ele entende a pessoa e a obra de Deus. É por isso, meus irmãos, que todo livro de teologia sistemática não começa com antropologia, um estudo sobre o homem. Qualquer livro de teologia sistemática começa com teontologia, o estudo sobre o ser de Deus, cristologia, pneumatologia e o estudo da trindade. Quando lá na frente vai chegar em antropologia, espera-se que o homem já esteja bem menor do que ele estava quando começou a ler o livro. Se começasse com antropologia, nós estaríamos perdidos, mas a antropologia é estudada depois, para que primeiro você saiba quem Deus é, a fim de que você, quando for estudar sobre você mesmo, já esteja bem menorzinho, né? Qual é o problema, meus irmãos, de nós imaginarmos que Deus poderia enxergar alguma participação no homem para que então ele predestinasse aqueles que ele gostaria que fossem salvos? O problema, meus irmãos, é que nós negamos a soberania absoluta de Deus. Esse é o problema. O problema de nós acharmos que alguém pode fazer alguma coisa de proveitosa, quer dizer, alguém que crê que a pessoa tenha o livre-arbítrio para fazer qualquer coisa, que é um tema que nós já discutimos algumas vezes aqui, desconsidera, meus irmãos, o conceito de depravação total, que nós estudamos nos 5 pontos do calvinismo há 2 meses, né? 1 mês, 2 meses. Não há ninguém, meus irmãos, que queira Deus. Não há um ser humano, que teoricamente Deus olharia lá para frente e veria, puxa, este me quer. Não existe essa pessoa. Essa pessoa é uma obra de ficção científica, não existe. Porque a palavra diz, não há ninguém que busque a Deus. Ninguém quer Deus. Eu não quero. Na minha condição natural, a Valquíria não quer. Ninguém aqui quer. Se hoje nós queremos, e nós queremos, é porque o Espírito de Deus está em nós. Nós não queríamos. Porque a Bíblia diz que ninguém vai buscar o Senhor. Não há ninguém que busque a Deus. De maneira, meus irmãos, que a depravação total, a doutrina da depravação, nos coloca num lugar que é um lugar terrível. Querem ver alguns versículos? Salmo 42 fala assim, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Um lugar ruim. O Salmo 113 fala assim, quem é como o Senhor, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado? Eu estou cansado aqui de dizer para os irmãos que é o monturo. O monturo é muito pior que um lixão. É um lixão elevado a centésima potência. É uma coisa horrorosa. Foi de lá que o Senhor nos tirou. Nesse lugar, meus irmãos, a única coisa que poderia haver no coração do homem é um clamor, como está no Salmo 130, das profundezas a ti clamo, ó Deus. Não há como fazermos qualquer coisa, nós não queríamos o Senhor. Bom,
É importante, meus irmãos, nós entendermos como a palavra pré-ciência, ou pré-conhecimento, como nós lemos aqui na NVI, como a pré-ciência de Deus é usada na Bíblia. Porque o fato das pessoas entenderem mal o termo se deve ao fato de que não entendem como a palavra é usada na Bíblia. A forma como o Espírito Santo operou na vida daqueles que escreveram a palavra, a forma como o Espírito Santo fez é que deve ser usada como critério, a forma, né, deve ser usada como critério para o que as coisas que estão escritas na Bíblia querem dizer. As coisas querem dizer aquilo que o Espírito Santo disse para os escritores da Bíblia. Eu não posso chegar... Você pega a palavra carne, por exemplo, tem vários sentidos. Tem sentido, na minha carne não habita bem algum, o apóstolo Paulo fala. Mas a palavra chama de carnal um irmão crente, como está escrito em Coríntios, capítulo 3, quando começa o capítulo 3, ele chama de carnal um irmão em Cristo. Em outros lugares chama de carnal aquele que não é crente. Então você, dentro do contexto, dentro do que o Espírito Santo quer, às vezes mundo quer dizer tudo, às vezes mundo quer dizer um grupo. Então é necessário nós sabermos em que situações a palavra pré-ciência é usada para nós chegarmos à conclusão. Não se esquecendo, não nos esquecendo nós, de que qual é o erro que nós estamos apontando? Que Deus olha para o futuro e vê lá no futuro alguém que fez algo. Deus olhando algo que aquela pessoa fez. Só que nunca nas Escrituras, meus irmãos, quando a palavra pré-ciência ocorre, ou quando ocorre a palavra de antemão, a expressão de antemão, nós vamos ver 2 vezes a ocorrência da palavra pré-ciência e 2 vezes a expressão de antemão. Vamos considerar essas 4 ocorrências bíblicas, que segundo o livro que nós estamos lendo lá do A.W. Pink, são as únicas referências bíblicas sobre o assunto. E em nenhuma delas o autor está se referindo a algo que aquela pessoa fez. Não, Deus predestinou porque viu a fé. Em nenhum lugar, nós vamos ver agora os 4 versículos, em nenhum lugar a Bíblia fala que Deus viu algo que a pessoa fez. Bom, o primeiro texto, meus irmãos, é Atos 2, 23. Atos 2, 23, que diz assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Olha lá, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste. A presciência, meus irmãos, não é sobre a crucificação. Deus tinha ciência de quem era a pessoa que ele estava entregando. É isso que está querendo dizer. Outros textos falam sobre isso. Querem ver? Vou dar um exemplo só. Isaías 42:1, que é um texto que eu também cito bastante aqui. Eis aqui o meu servo, Deus falando do Filho. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Tudo bem, ele vai produzir. Mas eu conheço esse servo. O meu conhecimento é dele. Quando no texto que nós lemos, a este que vos foi entregue pela presciência de Deus. Deus conhece esta pessoa. É claro que Deus conhece, meus irmãos, que ele ia ser crucificado. Deus conhece todas as coisas. A crucificação fazia parte do plano de Deus, plano da salvação. Que, aliás, ele fez junto com o Filho, diga-se de passagem. Mas a ciência que Deus tem, a presciência que Deus tem, é sobre a pessoa, não é sobre a obra da pessoa. O segundo texto, meus irmãos, onde nós vamos batalhar aqui, é um texto que fala de antemão, ou dantes conheceu, né? Tanto faz. Texto de Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então tem um decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Porque aqueles que ele conheceu, ele não conheceu o que as pessoas iam fazer, ele conheceu as pessoas. Ele não tem...
nesse sentido, é claro que Deus tem presciência de todas as coisas, porque ele montou o futuro, mas o sentido do uso de presciência é Deus conhece as pessoas e ele ordena uma salvação para elas, independente do que elas venham a fazer. O terceiro texto é... Aí, meus irmãos, nesse texto que nós estamos lendo, né? Porque aqueles que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes. Então você tem no verso 8 o decreto de Deus, aí você tem a eleição de Deus para qualquer coisa. Então, ele primeiro elege, ele tem o conhecimento da pessoa. Depois que ele toma esta pessoa, porque ele decretou que esta pessoa vai ser salva, então aí ele acrescenta sobre essa pessoa o arrependimento e a fé, que são os elementos que ele nos dá como dons e que compõem o conceito de conversão, para que então a pessoa obre qualquer coisa. Mas primeiro ele já tinha conhecido, ele já tinha eleito, ele já tinha predestinado antes. Romanos 11, 2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Isso aqui está direto, né, irmãos? O povo, que ele conheceu o povo, conheceu pessoas. E o texto, meus irmãos, que nós lemos de 1 Pedro, aqui. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, eles já são eleitos, peregrinos dispersos em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, escolhidos de acordo com pré-conhecimento, pela obra santificadora do Espírito, etc. É interessante, esse texto aqui, só um parênteses, meus irmãos. Na NVI, aqui que nós temos, ele fala lá no finalzinho do verso 2, para a obediência a Jesus Cristo. Mas eu acho muito melhor, meus irmãos, outra explicação. Não é a nossa obediência a Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, nesse texto, me dá a impressão de que ele está falando da obra do Pai, do Filho e do Espírito. Então, olha lá. Pedro, apóstolo de Jesus, aos estrangeiros dispersos não sei aonde, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a aspersão, obediência e aspersão do sangue de Jesus. Estou lendo outra tradução, que é a Revista e Corrigida, diferente da nossa. Quer dizer, é a presciência de Deus, a santificação do Espírito e a obediência de Cristo, irmãos. É obra da Trindade na nossa salvação. É a presciência de Deus, é a santificação do Espírito e a obediência de Cristo. É isso que nos garante a salvação. Não é a minha obediência que garante a salvação. É claro, meus irmãos, que Deus sabe, né, desde toda a eternidade, quem vai se arrepender e crer. Ele mesmo que entrega os dons, né, o dom do arrependimento e da fé, o dom do arrependimento lá em 2 Timóteo 2,25, para ver se Deus lhes dará o arrependimento. É Deus que dá o arrependimento. E com relação à fé, tem vários versículos, né, mas o versículo espetacular é Filipenses 1,29, meus irmãos. Fala assim, porque a vós vos foi concedido... A vós foi concedido, em relação a Cristo, crer nele. Então, quer dizer, crer não é alguma coisa que venha de repente no meu coração, é concedido ao irmão aqui que creia. É uma concessão de Deus que ele creia. Agora, quando Deus predestina, ele não predestina por causa da sua obediência, ou por causa da sua fé, ou por causa do seu arrependimento. Ele predestina porque ele quer. Irmãos, olha o que fala em Efésios 1,11. Esse texto aqui é bom saber de cor, irmão. Bom saber onde está e bom saber de cor. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados segundo o propósito. Está vendo, meus irmãos? Existe um propósito de eleição. O propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deus nos predestinou, nos elegeu porque ele quis, não porque ele olhou em nós alguma coisa e porque ele viu esta coisa em nós, achou melhor nos eleger. Significa o seguinte, meus irmãos, que a eleição de Deus, o decreto de Deus a nosso favor, é a causa da nossa salvação. A fé é o efeito. O que Deus fez? Ele vai fazer um negócio que vai ter algum efeito na frente. O que ele fez? Nos escolheu.
Isso é a causa. Ele quis, Efésios 1:11. Ele quis, a nossa vontade dele, quis, me elegeu. Ótimo. Lá no futuro, eu criei, como efeito da eleição que Deus fez. E não o contrário, irmãos. A fé ser a causa e Deus ser o efeito. Não faz sentido, meus irmãos. Por que que não faz sentido isso? Porque se ele tivesse olhado para nós e tivesse visto alguma coisa digna para que, por causa dessa coisa digna, ele nos elegesse, nós teríamos algum mérito. Como se Deus olhasse e falasse assim, mas que maravilha aquele servo lá no futuro, é muito querido aquele meu filho lá. O pessoal aqui no céu, todo mundo batendo palma para ele. Vocês entendem, meus irmãos? Ele não pode ter feito, não existe nada em nós que seja digno de nada. Nós somos salvos por graça. Graça é favor e merecido. Agora, olha o que fala Romanos 4, versículos 4 e 5. Ora, aquele que faz qualquer obra, que é o caso, a fé é uma obra. Não, aquele tem fé. Aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Deus ficaria devendo a salvação para nós, porque olhou lá na frente e falou, não, eu estou devendo para ele é bom de bola, ele vai se converter. Não faz sentido isso, irmãos. Não faz sentido isso. Significa, meus irmãos, que primeiro Deus dá o dom. Por que ele dá o dom? Porque ele decretou que alguém vai ser salvo, ele elegeu, ele predestinou essa pessoa. Quando essa pessoa vier a existir lá no futuro longínquo, ele dá o dom para cumprir o decreto que ele tinha feito. Ele dá o dom. Qual dom? O dom da fé, o dom do arrependimento. A pessoa crê. Crer é o efeito do dom dentro da pessoa. A pessoa recebe alguma coisa e porque recebe, você no final do mês, recebeu o salário. Vai comer pizza porque recebeu o salário. Você vai exercitar a sua grana porque você recebeu o dinheiro. Você tem que receber primeiro. O dom é a causa. O crer, o dom da fé é a causa. O crer é o efeito. O dom do arrependimento é a causa. Você se arrepender é o efeito. Sempre é bom lembrar, irmãos, e eu cito sempre isso aqui também, 2 versículos muito importantes, um de Isaías, outro de Romanos. Isaías 55:11 fala assim, assim será a palavra que sair da minha boca. Qual que é a palavra? Deus saiu da boca de Deus. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Certo? A palavra sai, vai voltar, mas antes faz o que apraz, é o que está escrito. É o mesmo conceito, a mesma forma de raciocínio de Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então vocês entendem, meu irmão, que o homem entra nesta parte aqui da equação. Mas para o homem entrar nessa parte da equação, saiu uma palavra de lá com um propósito, porque o propósito que vai ser cumprido aqui, ele nasceu lá. Vem, cumpre o propósito e volta para Deus levando o propósito. Se o propósito de Deus é de salvação da pessoa, volta levando essa pessoa para Deus. Se não é de salvação, essa pessoa será condenada. A palavra diz que o Senhor um dia vai chamar uns e outros, uns à direita, outros à esquerda, assim, benditos do meu Pai, vinde entrar no reino que vos está preparado desde o princípio da fundação do mundo. E para os outros vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, a palavra que sai do trono de Deus, o decreto que sai do trono de Deus, vai cumprir o propósito que Deus tem na vida de uns e na vida de outros. Significa, porque dele, por ele e para ele. Dele, decreto, sai de Deus. Por ele, passa pelo homem. Para ele, a volta da palavra para Deus, levando os frutos que Deus quer que esta palavra produza. A tentativa, meus irmãos, de desacreditar essa forma de pensar, quem pensa diferente, pensa que Deus olha no futuro, coisa e tal, que nós consideramos errado aqui.
essa forma errada de pensar diz assim a nosso respeito. Então vocês não precisam pregar para ninguém, porque Deus já sabe. Quem vai ser salvo, para que prega? Deus vai salvar de qualquer jeito, por que prega? Só que, meus irmãos, nós pregamos porque a Bíblia ensina diferente. E aqui eu quero fazer uma aplicação, já indo para o final, quero fazer uma aplicação que nos envolve a nós. A palavra lá em Romanos 10, 14 e 17 fala assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Estamos falando do ímpio. Ninguém sabe se esse sujeito é eleito ou não, nem nos interessa saber. Você vai pregar para a pessoa. Como ele pode invocar aquele em quem a pessoa não crê? Mas como ele pode crer se eles não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Precisa alguém pregar, para o outro ouvir, para o outro invocar o nome do Senhor. Existe uma sequência que começa com a pregação do Evangelho. Olha só, de sorte que a fé é pelo ouvir. Estou dizendo que Deus dá o dom da fé. Por que ele dá o dom? Porque ele decretou na eternidade que a pessoa vai ser salva, ele elegeu, ele predestinou, a pessoa nasceu, chegou no dia que Deus queria, graça irresistível, Deus entrega o dom da fé. Como entrega o dom? Através da pregação. A fé é pelo ouvir. E o ouvir é pela palavra. Olha o que fala 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Maravilhoso isso aqui. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Você já está eleito. Em santificação do Espírito e fé da verdade. No dia que você for ser santificado e forçado. Mas estava elegido, já estava elegido aqui. Né? Deus já estava eleito, né? Porque elegido quando o verbo é ter e eleito quando o verbo é ser. Né? Então a pessoa já estava eleita porque Deus já a tinha elegido. Né? E fé da verdade, para o quê? Pelo nosso evangelho vos chamou. Como é que vem a fé e a santificação do Espírito? Pelo evangelho que nós vamos pregar. A pessoa estava eleita desde a fundação do mundo. Qual é a aplicação, meus irmãos, que nós fazemos isso aqui? Nós não podemos esquecer, uma determinada parte aqui da pregação, eu falei que nós não podemos nos entender se nós não entendermos quem Deus é, porque nós somos feitos à imagem dele, então precisamos saber quem ele é, porque senão nós não podemos saber o que é imagem. E não podemos entender, meus irmãos, o que nós temos que fazer se nós não entendermos o que Deus faz. Agora eu quero voltar, isso eu já falei no meio da pregação aí. Então, meus irmãos, nós não podemos esquecer disso. Porque lá no começo, quando Deus fez o homem, Deus, primeiro que ele não precisava fazer, não precisava criar. Quis criar, criou, com um propósito definido, que ele tivesse toda a glória, para mostrar a glória do Filho, para que o Filho fosse exaltado, porque o Filho é a imagem do Pai, nós vamos conhecer o Pai através do Filho. Perfeito. E quando ele nos fez, meus irmãos, a imagem dele, para nós sermos vice-regentes da criação, irmãos. Eu sempre digo assim, de uma forma talvez imprópria, mas talvez facilite o entendimento, mas que talvez facilite o entendimento, que nós somos os diretores executivos da empresa cujo presidente é o Senhor. O Senhor é o presidente da empresa, nós somos os diretores executivos. Lá em Adão, quem punha a empresa para funcionar era Adão. A palavra diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E lá em Gênesis 2:20 fala assim: e Adão pôs os nomes a todo gado, e a todas as aves, e a todo animal. O homem tinha que dominar toda a criação, ele deu nome, não foi o Senhor que deu o nome, foi o nome que Adão deu, ficou. A gente não sabe que língua Adão falava, mas ele pôs girafa, ficou girafa. E como ele tinha o conhecimento de Deus sem pecado, quando ele deu esses nomes, meus irmãos, e sabendo nós que no Antigo Testamento os nomes
se conformavam com o caráter daquilo que tinha o nome, é certo que ele deu os nomes adequados para cada um dos animais, meus irmãos. Os nomes que correspondiam ao caráter de cada um dos animais, alguma característica que os animais têm. Deve ter dado os nomes perfeitos. Né? Minhoca, taturana, deve ter dado os nomes perfeitos para os animais. Agora, o problema é que em Adão, depois do pecado, nós perdemos isso, meus irmãos. Nós perdemos o conhecimento, nós perdemos a santidade, perdemos o senso de justiça. Lá em Efésios 4:24, a palavra diz que o Senhor, na recriação em Cristo, nos dá verdadeira justiça e santidade. E lá em Colossenses 3:10 fala que na nova criação em Cristo, o Senhor nos dá conhecimento. Quer dizer, o conhecimento para gerenciar a empresa de Deus, a justiça necessária para fazer isso, a santidade para fazer isso foi perdida. Em Cristo nós tivemos isso de volta. Significa, meus irmãos, que essa característica que Deus tinha entregado ao homem, de ser o homem vice-regente, volta para aqueles que são crentes. Então, a obrigação de levar a bom termo a pregação do evangelho para que Deus salve, ele é o presidente da empresa, mas eu faço para que Deus opere. Então, meus irmãos, nós temos uma tremenda responsabilidade na pregação do evangelho. Deus vai salvar as pessoas pela pregação do evangelho que nós fizermos. Nós vamos fazer sabendo que essa pessoa não quer buscar a Deus, ela não busca a Deus, ela não quer saber de Deus, mas nós pregamos o evangelho porque Deus vai agir através da nossa pregação do evangelho a fim de que ela seja salva. Mas ela não vai ser salva porque ela está manifestando alguma coisa boa. Eu não vou pregar para uma pessoa boa, senão, irmão, nós vamos deixar de pregar para traficante, para prostituta, para bandido, vamos deixar de pregar. Vamos achar as pessoas boas para a gente pregar, porque essas pessoas têm alguma coisa boa, Deus vai olhar e falar, pô, esse sujeito é sensacional. Mas debaixo do conceito de depravação total, ninguém é bom. Nós vamos pregar indistintamente para qualquer um, sabendo que Deus vai usar a nossa pregação para cumprir o plano dele, que nós não conhecemos. Você olha a pessoa, irmão, o cara é sensacional. Já viram aquilo? Às vezes as pessoas falam assim, fulano é ótimo, só falta ser crente. Vocês já viram isso? Rapaz, todo mundo já falou isso uma vez. Só falta ser crente. Quer dizer, esse cara é depravado totalmente, ele está completamente perdido. É isso que significa o cara só falta o cara ser crente. Significa que ele não tem nada e vai para o inferno se ele morrer desse jeito. Agora, se Deus decretou na eternidade e o elegeu, quando você pregar o evangelho, irmão, Deus vai abrir o olho dele. Nós não somos, meus irmãos, cegos guiando cegos. A palavra diz assim, sobre os guias. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Nós não somos guias cegos guiando cegos. As pessoas estão cegas porque 2 Coríntios 4 fala isso, né? Que o príncipe desse mundo, o príncipe desse século, cegou os entendimentos dos incrédulos. Mas nós já fomos cegos. Mas um dia alguém pregou para nós. Nós deixamos de ser cegos, irmãos. Não é por nosso mérito, não é porque nós fizemos alguma coisa extraordinária, mas é porque o Senhor, meus irmãos, por misericórdia, nos alcançou. Não há nada de bom em nós. A presciência de Deus, portanto, encerro aqui, a presciência de Deus, meus irmãos, é uma característica, um atributo de Deus que não diz respeito a qualquer qualidade que o ser humano tenha boa. A presciência de Deus diz respeito à ciência que Deus tem, ao conhecimento que Deus tem a respeito do que Ele quer fazer. Ele faz, não a pessoa que faz. Ele elege. Quando Ele decreta, é interessante, quando Ele decreta, Ele passa a conhecer o seu decreto. Então, o pré-conhecimento que Deus tem é porque Ele decretou. Ele decreta, então agora Ele já conhece os que vão ser salvos.
Quando chegar o tempo, independente do que a pessoa fez ou do que ela creia, ela vai estar sempre totalmente perdida. Alguém vai e prega o evangelho e Deus cumpre o propósito na vida dessa pessoa. Nós fomos alcançados assim, meus irmãos. Não havia nenhum benefício que nós poderíamos entregar ao Senhor, nada de bom que nós poderíamos entregar ao Senhor. Mas o Senhor nos salvou por misericórdia e glória ao Senhor, em nome de Jesus.